Olá, eu sou o Dudu Monsanto e faço o Pontapé. Você sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, mais uma vez aqui presente para falar da nossa 7ª Arte Nacional, com ele de volta, Murilo Costa. E aí, Murilo? Que bom estar de volta, né? Tava com saudade de estar aqui nessa bancada. Nós também estávamos com saudade. E ainda mais para falar de um filme muito bom, né? Um dos melhores que a gente viu esse ano. Exatamente, vamos falar de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, documentário do Marcelo Gomes, que estreia nessa quinta-feira nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo. Isso vai ser um tema de debate, né? Isso, uma novidade aí da sessão vitrine, né? Agora, além do filme entrar em cartaz nos cinemas, ele tá em vários streamings diferentes e por um preço bem acessível. Exatamente, vamos falar mais sobre isso. O Marcelo Gomes deu umas palavrinhas para o nosso amigo Paulo Silva Júnior, que não está presente, está em Paraty nesse momento. A gente vai ouvir essa entrevista e vai debater essa entrevista também com um convidado especial, mais um convidado especial que é da Central 3, presente aqui, Gil Luiz Mendes, o pernambucano Gil Luiz Mendes. Como vai, Gil? Fala, Lucas. Fala, Murilo. Tudo bom? Beleza. Bom voltar. Eu participei aqui, você não lembra, mas quando foi. Kleber Mendonça. Kleber Mendonça. Foi meu primeiro programa também. Exato. Tá você só vem quando o diretor do filme é pernambucano. Vou virar setorista desse filme pernambucano aqui nesse programa. É bairrista. Chamamos o Gil porque Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar conta a história de Toritama, uma cidade do agreste pernambucano que vive, dá pra dizer, exclusivamente, quase exclusivamente, pelo jeans, pela fabricação de produtos jeans, do Indigo Blue. É a capital do jeans brasileira, produzem toneladas de jeans anualmente. Diz que 20% da produção brasileira até, né? E em todos os lugares, nas calçadas, fundos de quintal, fábricas, galpões, todo lugar que você passar tem calça jeans sendo feita. E você conhece esse pedacinho, né, Gil? Conheço. Ali é a região do Agreste, um pouco depois de Caruaru, fica entre Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Toritama. Toda essa região aí é envolvida muito com a economia têxtil, né? E, bem como lembrou o Murilo, a cidade toda gira em torno chamando de fabricos, que são pequenas fábricas, são chamadas de fabricos, que tudo que você imagina que tem uma calça jeans é feito lá, de linha, botão, zíper. E sabe, aquela escala industrial. Quem faz o zíper, o outro faz o botão, o outro faz a linha, que o outro que costura. Então, toda aquela região, Toritama especificamente, é conhecida pela Feira da Sulanca, que é uma das feiras que tem lá dessa distribuição dessa produção têxtil. E várias coisas, tem algumas histórias boas, de tipo marca de surfwear que existe nessa região, Toritama, do Capibaribe, e está a 160 km do mar, por exemplo. No mínimo curioso. E o documentário mostra exatamente isso que o Gil
citou, né, esse formato da escala de trabalho por lá e como as pessoas que são donas dos próprios negócios, de certa forma, se escravizam nisso, né? E, ao mesmo tempo, tem a visão pessoal do Marcelo, que é muito caro para ele, é muito valioso para ele esse tema, né? Parece do interior do Nordeste. Cinemas, Aspirinas e Urubus, que é o primeiro longa dele, o filme mais famoso até hoje, mais premiado. É uma história de família, acho que de um tio-avô, né? Que contou para ele sobre um alemão que viajava pelo sertão nordestino vendendo aspirina, e ele transformou nessa obra-prima do cinema. Viajo porque preciso, volto porque te amo também passa por diversos estados do Nordeste, né, com Irandir Santos no papel de um funcionário público ali, um geólogo, né? E agora, mais uma vez, o Marcelo trazendo para a telona uma história que ele tem com o pai dele, uma lembrança afetiva do Agreste pernambucano, e aí ele conta pra gente, nesse primeiro trecho da entrevista, sobre as transformações, né, que se passaram em Toritama, enfim, o que levou ele a gravar esse documentário. Vamos ouvir esse primeiro trechinho, então. Olha, como a gente sabe no filme, minha família é do Agreste, né? Mas o mais curioso é que, quando eu era criança, antes de fazer qualquer viagem, as pessoas que chegavam na minha casa de visita vinham do Agreste. E elas começavam a contar história, narrar histórias sobre um lugar que eu não conhecia. Eu começava a imaginar, na minha memória, na minha imaginação, o que era o Agreste. Então, na verdade, eu acho que talvez o primeiro filme que eu vi na minha vida, que me transportou para outro lugar imaginário, né, foi o Agreste. Eu tinha esse desejo de fazer um filme no Agreste. Essa memória afetiva me obrigava a fazer um filme no Agreste. E aí, um dia, passando por Toritama, eu me deparo com aquela situação, com aqueles outdoors todos, né? E aí eu decido entrar em Toritama e fazer o filme. E descubro a questão do carnaval e de todo o processo da ideia, né, do ser autônomo. E aí, toda vez que eu filmava lá, eu contava para minha equipe histórias do Agreste. Alguma coisa que eu vivenciei, cheiros que eu senti. E sempre narrava histórias. Um dia eles falaram: Marcelo, essas histórias têm que estar no filme. Você tem que narrar essas histórias no filme, que vai dar uma nova camada ao filme. Então, o filme é muito relutante, né? Com essa ideia, né, para não ser um pouco de proselitismo, mas pouco a pouco eu fui me convencendo, porque tinham duas histórias interessantes: as viagens que eu fazia com meu pai, que era o Agreste naquele momento, e o que era o Agreste hoje, né? E teve um dia que a gente estava filmando os trabalhadores, num momento no filme, cantando rap do Racionais, né? E eram 6 horas da noite, e aí eu me lembrei como era as 6 horas da noite no Agreste daquela época, que era com o Ângelos, com a Ave Maria e aquele silêncio, e aqueles dois universos musicais, né, foram mergulhando assim nas minhas memórias, trazendo outras memórias. Eu falei: não, tudo bem, agora eu estou convencido, eu vou usar essa minha voz rouca para narrar o filme e falar desses sentimentos que eu tinha do passado e confrontar ele com o presente, e a partir daí surgiu a ideia do narrador. Tá aí, inclusive, a explicação de por que começamos o programa com Vida Louca Parte 1, Racionais, né? Faz parte da trilha? Faz parte da trilha do filme e dessa mudança da cidade. Você acredita que não tenha pegado essa transição, né? Você conheceu essa parte de Pernambuco já modernizada, acredito, Já. né? Eu acho que isso ocorreu dali do final dos anos 90 pra cá, então coisa de 20 anos, mais ou menos, que tem essa transformação. E transformou também como da cidade. Eu acho que muitas, como eu, que era da capital, pelo menos eu sou nascido nos anos 80, não tinham conhecimento, assim, da fama da cidade de Toritama. E hoje a cidade é bem famosa. Santa Cruz Capibaribe, se eu não me engano, chegou a ter o 4º PIB de Pernambuco, né, daquela região ali. É uma coisa que fortaleceu muito a área do Agreste, que até então o Agreste para muita gente era só Caruaru, que é a maior cidade do Agreste, né? É uma quase metrópole no Agreste, mas que também foi importante para subsidiar essas cidades que vivem em torno da cidade de Caruaru, e com essa questão têxtil. Agora, se você me perguntar o porquê começou essa cultura têxtil, não sei te dizer. E o filme também não oferece essa explicação, né? O filme, ele não é explicativo, didático, ele é um filme mais sensorial mesmo. O Marcelo faz uma viagem mais pela própria história e pelas nostalgias que ele tem. Tanto que ele chega e tem um choque grande, como ele diz ali, né? Logo que na entrada da cidade ele vê os outdoors, gigantescos, ele já pensa, o que aconteceu com essa cidade, né? E não tem nada a ver com a memória que ele tinha. E mesmo enquanto ele tá fazendo o filme, você percebe que ele
tenta puxar histórias das pessoas da cidade, ouvir um pouco dessa questão mais nostálgica que ele tem, das histórias que o pai dele contava, e não consegue. Os personagens só falam sobre trabalho, querem contar sobre o jeans, quanto eles estão ganhando, e ele não consegue simplesmente ter um papo mais lúdico com essas pessoas. Muito curioso isso, como ele não consegue se embrenhar nesse universo. Sobreviveu ali uma senhora com sua galinha de estimação que diz que vive da agricultura e não quer saber de jeans. Praticamente a única ali da cidade, né? Uma resistência ali, um modo novo de vida da galera. Mas isso, como o Muro falou, é um modo novo de vida, porque muita gente, nessa região incrível, assim, eu já andei muito por lá, a quantidade de picape 4x4, de casa, luxo, vocês viram, já foi uma casa simples um dia, mas ela tá toda reformada, com áreas arquitetônicas, assim, de gente que você vê que não tem essa estrutura toda, mas que o dinheiro que faz ali do fabrico faz as pessoas terem esses bens de consumo gigantes, diferente de realidade de uma cidade do lado, por exemplo, sabe? E da mesma forma que o filme não é didático a respeito das origens desse fenômeno, ele também tenta não entrar muito em juízos a respeito de, né, era melhor da forma como era antes, quando nada acontecia na cidade e as pessoas tinham tempo para olhar para o céu e observar, né, a chuva chegando, como se passa no filme, ou não? Ou agora que elas trabalham 16 horas por dia e são, entre aspas, donas do próprio nariz, as coisas são melhores. Enfim, a decisão fica meio que por conta do telespectador exatamente. As pessoas, elas passam a estar inseridas na sociedade de uma certa forma, né? Estão numa sociedade de consumo, são consumidores, mas, né? O que elas perderam por conta disso? O filme não entra nesse mérito mesmo. Eu acho que é um dos maiores acertos do filme. Ele simplesmente observa, retrata, faz alguns comentários, mas nada incisivo, para justamente não ficar julgando as pessoas, né? E não, de repente, quebrar aquele mundinho que elas vivem. O cara vai chegar lá, o cineasta, pô, que você tá sendo explorado aí, como o cara vai viver no dia seguinte? Né? Pois é. Daí o cineasta vai embora, a pessoa fica lá e o que ela faz da vida? Pois é. Não dá pra chegar assim rompendo com tudo também. O que o Marcelo disse em outras entrevistas também é que as pessoas tinham um certo medo de que ele fosse um jornalista entrando nas fábricas para relatar casos de exploração de trabalho, enfim, para denunciar, né? E se assustavam a princípio com o que estava acontecendo ali, depois de um processo, né, que faz parte, eu acho, da filmagem, de ganho de confiança, etc. Ele foi conseguindo se entranhar ali pela história das pessoas. Todo documentário é isso, né? Uma relação de confiança e de ética entre o entrevistado e o entrevistador, porque você tem um poder muito grande sobre aquela pessoa, né? Ela não vai ver o corte final, ela não sabe onde você vai colocar, não sabe onde vai passar. Sim. É uma responsabilidade muito grande. E o documentário poderia ser algo meio tempos modernos? Acho que você cita no seu texto que não foi publicado ainda, vai ser publicado em breve, né? Isso, vai entrar no site da Central Cine ainda hoje. Mas ele realmente, num certo momento, ele mostra essa confecção cortando de uma pessoa para outra, os movimentos repetitivos. Meio braçal, né? Dos movimentos. O som das máquinas muito alto. E de repente ele pega, pô, isso aqui tá me incomodando. Sobe uma trilha bonitinha, faz uns cortes mais delicados, põe um traveling. E aquilo fica bonito, fica gostoso de se ver. Não parece que ali tem gente sendo explorada. Parece um institucional, essa fábrica aqui, a economia da cidade tá bombando. Sim. Plastifica, né? Fica bonitinho. E outra forma de deixar o filme mais atraente que o Marcelo encontrou foi trazendo à tona personagens, né? Figuras muito interessantes que ele encontrou. O Léo, né? A figura que mais aparece ali, o personagem bastante interessante, né? Figuraça, bastante complexo, né? Figuraça, cara inteligente. É um desses exemplos. E nesse segundo trecho da entrevista que a gente vai ouvir agora, o Marcelo fala exatamente disso. Como muitas coisas mudaram, mas é como o fator humano, o caráter humano continua ali. Muito curioso, assim, porque Toritama vive vários problemas. A mudança da geografia urbana ficou meio caótica. As questões da poluição, a questão da poluição do ar, a questão da poluição ambiental. Um rio que passa lá é poluído. Tem vários elementos lá em Toritama, mas eu não estava interessado na mudança da geografia do lugar. Eu estava interessado no que mudou no humano, na geografia humana. Interessado o que mudou na forma deles sonharem, na memória, no jeito de viver, no jeito de ver o mundo. Isso é o que me interessava, né? Então eu entrei na casa das pessoas, e a casa das pessoas são fábricas, né? A sala de estar tá a máquina no quarto, tem máquina, tudo dentro da casa, dentro do privado, é público, é uma fábrica, é uma instituição. Mas
é muito curioso, porque muitas coisas mudaram no Agreste, muita coisa mudou na geografia humana das pessoas. Mas uma coisa que não mudou foi a hospitalidade, o jeito que aquelas pessoas me recebiam. Elas tinham uma confiança tão grande em mim, abriam as portas para mim. É algo tão hospitaleiro, é algo tão parecido com o que eu vivi há 40 anos atrás, quando eu ia para o sertão e para o Agreste. Então eu acho que isso não mudou. Essa possibilidade de construir amizades rápidas e compartilhar experiências. E outra coisa que não mudou é essa verve da oralidade, né? Que você falou do hip hop. O hip hop é a embolada que os cantadores cantam no Agreste, se parecem muito, é aquela rima na hora, aquela improvisação. E dentro disso tudo está o personagem principal, que é o Léo, que eu digo que Léo é o profeta do anacronismo, né? Se você imaginar que Toritama é uma situação extremamente anacrônica, o Léo traz diferentes pensamentos de vida que se chocam, que se misturam, e ele fala de uma forma muito verdadeira e muito criativa, né? E os personagens todos inventam até termos. Tem um cara que fala, meu negócio é luxar enquanto verbo, né? Não enquanto substantivo. Tem muitas coisas que não se perderam, principalmente na oralidade e nessa hospitabilidade. E também uma coisa que é fundamental, é o desejo da festa, da transgressão. O carnaval como uma herança cultural muito forte, tão forte que é a única coisa que consegue quebrar essa rotina do trabalho e eles irem para esses 4 ou 5 dias de hedonismo, né? Porque o tempo, que é um elemento muito importante dentro do filme, o tempo é algo muito relativo, né? O tempo que você passa no trabalho parece que nunca passa. É modorrento. O tempo que você passa na festa parece que voa, né? Então essas duas reflexões sobre o tempo estão presentes no filme. Eu acho que o carnaval ainda é uma tradição cultural que se permanece e espero que vai permanecer na vida deles. Para nós aqui do Sul e Sudeste pode talvez, né, soar como um certo estigma que a gente tem, enfim, mas ficou mais uma vez presente para mim como o povo do Nordeste, talvez mais o interior do Nordeste, tem essa desenvoltura oral, né? Eu lembrei até do Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras, do Petrônio Lorena, que é um filme que retrata a região ali entre Pernambuco e Paraíba, riquíssima em poesia, né? Assim, é do Rio Pajeú, né? Perto do Rio Pajeú. Região do Pajeú, sertão do Pajeú. Que é maravilhoso aquilo, como parece que nasce, né? Tá na água que as pessoas bebem ali a poesia. E me lembrou um pouco também esse filme, assisti ao Estou Me Guardando. Parece que é muito natural das pessoas, né? Daquela região, essa desenvoltura mesmo. Tem a ver ou é um olhar nosso meio errado daqui? Não, tem a ver. É a questão da tradição oral, né? De muita coisa, muita história que é contada até hoje foi passada não por livros, não por documentos, mas tudo pela questão da oralidade. E essa questão de contar causos, de contar histórias, de contar a própria história de uma forma meio épica, de as coisas que você faz, isso é muito normal. Se você pegar essas pessoas do interior, a vida já tem tanta coisa que coisas triviais se tornam verdadeiros espetáculos da forma que são contadas. Você não vê tanto isso aqui, por exemplo? Não, aqui é mais frio. Acho que até vocês, quando me vêm contando uma história, a minha história fica muito mais rebuscada. Muito mais rebuscada e cheia de apetrechos, talvez até meio fantásticos, né? Eu acho que todo mundo faz um pouco disso. E o Léo é justamente isso, né? Se você pegar a história dele, é um cara que teve empregos absolutamente comuns, um de cada tipo, e ele tem uma inteligência natural, né? Um jeito de falar que te conquista, e ele joga ideias muito boas e rápido, assim, né? Um cara muito sagaz. E não deve ter estudo nenhum, né? O filme não fala, mas imagino que não tenha. Sim, pelo que ele conta ali, não, né? Por tudo que ele fez, cortou cana, né? Arrancou toco, ele conta tudo ali, aparentemente não. E aí já passando desse tema que o Marcelo comentou agora pro próximo, o filme também derruba alguns estigmas, né, que existem por parte de gente muito ignorante, é claro, do nordestino preguiçoso, mais à toa, né? Preguiçoso, e a gente tá falando de pessoas que trabalham 16 horas por dia e são responsáveis, né, pela produção de 20%
do jeans que é produzido no Brasil. Conta um pouco pra gente também sobre o que é ouvir esse tipo de coisa, Gil, e conhecer de fato, né, a região. Não, pois é, um estigma e um preconceito gigante. Você é como o Léo falou, que trabalhava com cana, quem trabalha com cana trabalha pra caramba, quem trabalha na lavoura trabalha pra caramba também. E não ia mudar quando virar essa relação mais industrial, essa revolução industrial, podemos falar dessa forma, que houve na cidade. Existe essa... Não sei de onde tiraram essa questão que o nordestino trabalha pouco. Eu nunca vi um nordestino que trabalhasse pouco. São as pessoas que vieram pro Sudeste, para São Paulo, e construíram a cidade, inclusive. Né? E nunca entendi muito bem o porquê, mas é aquilo. Se deixar, se consome só por trabalho. Acho que o filme também fala um pouco disso, que o trabalho é a mola das pessoas. E aí a gente pode pegar um paralelo, como é aqui também na região sudeste, que as pessoas só falam de trabalho, só querem saber de trabalho e não tira essa questão do seu momento. Como o Marcelo fala também naquela resposta anterior, por isso que eu acho que o carnaval no Nordeste também é esse momento de extravasar. Você já, sabe, o ano todo de muito trabalho, de muito, sabe, que consome tanto, que durante 4, 5 dias você vai extravasar e vai fazer coisas que você não faria em qualquer outro momento do ano. E aqui em São Paulo, você sai pra um barzinho, pra uma balada, você vai conhecer uma pessoa, a primeira coisa já, o que você faz, com que você trabalha? É a primeira pergunta. Uma conversa assim, prática, né? Como é marcado isso, né? Como a gente julga as pessoas pelo trabalho, pelo status social delas. E no carnaval não tem isso, né? No carnaval tá todo mundo livre, solto, esses estigmas caem abaixo. E, bom, o nome do filme é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, justamente porque, né, a gente não quer dar nenhum spoiler aqui, mas vai dar. Mas acho que não é spoiler, né? Tá no nome do filme. O nome fala, né? Enfim, mas a questão é que no final do filme se apresenta a situação quase absurda de que as pessoas chegam a vender geladeira, tudo que tem, para poder ir pro litoral e curtir ali 5 dias de festa, né, de alívio, depois de trabalharem que nem escravos praticamente o restante do ano, né? E depois, né, ele ainda pergunta, Marcelo Gomes, mas e depois? A pessoa, a gente compra tudo de novo. Por que não? Pede emprestado, né, enfim. Realmente... É um ciclo mesmo na vida deles. Todo ano começa com o trabalho, vai até o carnaval, depois volta, tudo de novo. Exato. E sobre essa questão da uberização do trabalho, né, sobre o que se apresenta como uma suposta liberdade para as pessoas e no final das contas, será que é mesmo uma liberdade? O Marcelo Gomes fala um pouquinho para a gente agora também. Olha, os debates das sessões são incríveis, elas demoram 1 hora, 2 horas, porque o que eu gosto aqui no meu filme é o start, é o início de uma grande discussão. E eu estou muito feliz, primeiro porque o filme não apresenta uma resposta, ele apresenta muito mais questões. Né? Questões no início e você fica com muito mais questões quando o filme acaba. Muita gente, quando acaba de assistir o filme, fala, nossa, esse filme me deu um nó na cabeça. Que maravilha. E maravilhoso também de estar apresentando esse filme nesse momento histórico que a gente está vivendo no Brasil. Um momento histórico onde várias leis aprovadas no ano passado tiraram muitos direitos do trabalhador, onde esse governo atual fala da extinção do Ministério do Trabalho e onde se promove essa ideia, essa política do trabalhar autônomo, né? Isso que você falou de uberização, né? Eu vou me virar com isso, vou me virar com aquilo, eu vou trabalhar 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, porque eu sou livre, eu sou o dono do meu tempo. Agora, essa não é uma ideia que surgiu lá em Toritama, não. Essa ideia surgiu lá nos anos 80, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que diziam que o homem tem que ser autônomo, livre, que o greed is good, a ganância é boa, vamos ter mais ganância e produzir mais. Você pode mais, cara, você pode mais. Não tem mais o direito de fazer de 9 às 5 dentro de uma fábrica. Agora você pode fazer mais e mais e mais. E apoiado a isso, tem o consumo, que te induz a consumir mais e mais e mais. Então, na hora da gente discutir isso, essa falácia do neoliberalismo. Que liberdade é essa? Do autônomo, que você tem que trabalhar 14, 18 horas por dia e você é escravo de você mesmo, né? Agora você não tem mais o patrão para você dizer que ele é o algoz. Você é o algoz de você mesmo e você é a vítima de você mesmo. O que vai acontecer com pessoas que estão trabalhando 14, 18 horas por dia, que fazem suas 8 horas e depois vão passar 8 horas no Uber? O que vai acontecer com essas pessoas daqui a 20, 25 anos? E agora com a mudança da Previdência, que mais direitos são tirados, como é que vai ser a saúde dessas pessoas no futuro, a vida delas, a aposentadoria delas? Eu acho que é um momento muito rico, porque quando eu cheguei lá em Toritama, eu pensei que Toritama era a Inglaterra
na Revolução Industrial, há 150 anos atrás, péssimas condições de trabalho, e de repente eu vi que Toritama era o futuro, que talvez no futuro vamos ser uma grande Toritama, uma grande uberização, onde estamos todos livres, autônomos e presos ao que a gente próprio criou. É angustiante mesmo pensar que a gente pode voltar para o século XVIII. É meio desesperador mesmo, né? Isso pode ser a nossa realidade, né? Trabalhar, dormir, comer, trabalhar. É bem isso mesmo. O filme ele mostra que as pessoas têm a liberdade, a tal liberdade para trabalhar mais, mas você não vê ninguém usar a liberdade para trabalhar menos, né? Ninguém ali faz menos de 8 horas. Ah, eu tenho meu tempo aqui, eu levo do meu jeito. Isso você não vê, isso não existe. Não tem prazer a vida, aparentemente. Né? Tem aquela questão da competição, que nessas cidades com menos formação, menos oportunidades, se meu vizinho tá trabalhando mais, por que eu vou parar? Ele tá ganhando mais do que eu. Então existe meio que essa competição, que se não tiver um primeiro que dê o primeiro passo de botar o pé no freio, a tendência é piorar. É sempre aquilo. Ficarem loucos, morrendo, doentes. Se eu posso ganhar mais, então... é aquilo, né? Se o meu vizinho tá fazendo, eu não tô fazendo, então quem tá perdendo sou eu, não é ele que tá perdendo o tempo da vida dele. Eu tô perdendo o tempo de ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, existe essa competição que é um suco de capitalismo até a alma. E daí o cara aparece com uma TV nova, você quer também. O cara reforma a casa, você fala, pô, por que eu não reformei a minha? Trabalhar mais, então, pra reformar. E vira essa competição, essa coisa consumista maluca, né? Que não tem fim. Porque sempre tem alguém melhor que você. Até onde isso chega, né? E aí o documentário do Marcelo é muito feliz, né? A gente tá vendo uma série de filmes que tratam, por exemplo, da questão do golpe, né? A situação política, a transição política no Brasil, como o Democracia em Vertigem, sobre o qual a gente falou bastante no programa passado. Eu acho que o Estou Me Guardando tem esse mérito, né? De trazer à tona a questão dessa transformação mesmo, né, social das pessoas, enfim, desse novo paradigma de modo de vida, né, que está se apresentando para todo mundo, não é só em Toritama, né? E ele é menos impositivo, né, um filme que não tenta trazer a tese dele tão desenhadinha, como o Marcelo falou, ele joga ideias e você mesmo vai pensando, será que isso é legal, será que não é? Ele é mais delicado nesse sentido. E também tem a discussão números contra a realidade, né? Toritama no papel é um sucesso. A cidade é uma potência, as pessoas têm emprego, pleno emprego na cidade, quem chegou arranja emprego. Os liberais vão alegar numa discussão se eles estivessem aqui presentes. Tá tudo bem na cidade, o que tem de problema? Mas a realidade é outra, Você quer o quê? Queria que todos estivessem desempregados ou pastoreando cabras, né? E como o Marcelo falou, fala que é meio que o futuro, para ter todas essas fábricas nessa região, nessa cidade, eles tinham uma grande isenção de impostos para você poder ter o seu fabrico, você se regularizar ou não, né? Você virar esse cidadão autônomo, e todo mundo corre para isso, mas ninguém vê a contrapartida que essa isenção de impostos, se a gente for pegar também a questão política, foi incentivado que as pessoas tivessem um emprego. Só que tipo de emprego essas pessoas teriam? E agora a gente consegue fazer paralelo com o Uber, com o Rappi, com o iFood, mas que já existia em outros anos esse tipo de exploração de trabalho, onde é a mão invisível do mercado, agora que é um patrão invisível também, que você trabalha para ele e você não sabe nem a quem recorrer caso haja alguma coisa com você. Contra quem você protesta, né? E você faz um trabalho tão robotizado, né? Faz a mesma coisa o dia inteiro que você nem tem conhecimento do processo. Se você perde aquele emprego, você não vai achar um outro tão fácil porque você não tem conhecimento do todo, né? Você faz só uma pecinha ali, é muito específico. Vamos ouvir mais um trechinho do Marcelo, então, falando sobre essa capacidade, né, que o documentário, que o cinema tem de retratar, de absorver o espírito de um tempo. Eu acho que o artista é o homem do seu tempo, né? A gente vive as transformações do tempo, né? E o Coutinho disse alguma vez que o documentário, a magia do documentário é quando ele capta o movimento do tempo, né? Eu acho que esses filmes, documentários ou ficções, eles estão captando esse movimento do tempo que a gente está vivendo no Brasil e também no mundo, né? Eles são um reflexo disso. E eu acho que o artista ele capta isso no ar. E talvez primeiro do que a maioria das pessoas, então não é à toa que esses filmes estão surgindo agora, assim como o meu, e eu acho que outros filmes vão surgir, porque são filmes que vão refletir sobre a política do nosso tempo e o social do nosso tempo, e vai ser fundamental. A gente é afetado por isso todos os dias, né, da nossa vida.
o momento atual do país demanda profundas reflexões e os artistas estão aí para isso, para dar a sua contribuição. Eu acho que eu estou me guardando para quando o carnaval chegar, é uma pequena contribuição para refletir que sociedade é essa que estamos construindo, que sociedade é essa que queremos, e o cinema está aí para ser espelho de nós mesmos. E um país sem cinema é uma casa sem espelho. Eu espero que muitos brasileiros que assistem esse filme se sintam refletidos nas suas angústias e reflexões sobre o trabalhar e o viver. Mais uma vez, o Marcelo foi muito feliz, né? Em uma produção dele. Ele é muito seleto, muito pontual, muito assertivo no que faz, né? Começou com os cinemas Aspirinas e Urubus em 2005. Que eu acho, talvez, o melhor filme da retomada ali. Se não é o melhor, Sim. Tá no top 5, com certeza. Isso Sim. acho que qualquer um coloca. E o Márcio foi premiado em Berlim ou em Veneza, já conferimos aqui, ou em Cannes, talvez. Mas vamos conferir aqui já. Demorou 4 anos para lançar o próximo filme dele, que foi o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, com o Irandir. O filme que meio que revelou o Irandir, né? E um filme que causou um certo estranhamento, né? Porque o cinema Aspirinas é muito... um filme que todo mundo se conecta, né? Sim, um filme fácil de ser acessado. O Viajo bem difícil, né? É um filme mais denso. Mais denso. Depois teve Era Uma Vez Verônica, baita filme, com o casal dos cinemas Aspirinas, né? Com o João Miguel e com o nome dela mesmo. O João Miguel é demais, né? Baita ator. E, bom, a Ermila, né? Ermila Guedes. Ermila Guedes. E os dois são muito identificados mesmo com o Marcelo, né? Sim. E com esse cinema pernambucano. Tem o Homem das Multidões, depois esse aí ele fez logo na sequência do Era Uma Vez Verônica, 2012, 2013. Depois demorou mais 4 anos para ter Joaquim, um filme que foge completamente, né, da filmografia dele, um documento histórico bem ousado, né? Bem diferente, um documento histórico realista, cru, né? Um Sempre Brasil que a gente não selvagem. sempre que ele meio que inventa a história de Tiradentes, porque a gente não tem muitos documentos a respeito, né? O filme não é precisamente um retrato histórico nesse sentido de pegar a história do Tiradentes, mas do período histórico ele é bem fiel, né? É uma realidade muito crua e muito mais o que realmente era a época do que o que está no livro de história. Exato. É bem realista mesmo e uma direção de arte, né? Que reconstrói a história muito bem. Pessoas sujas, meio maltrapilhas, a cidade meio bagunçada. Sim. E agora, enfim, estou me guardando. O Marcelo, de fato, é uma figura especial, né, do cinema brasileiro. Com certeza, um cara que surgiu ali na retomada, justamente quando o cinema estava voltando, não entrou no embalo de fazer filme todo ano, vamos lá, foi selecionando os projetos, né, faz só coisas bem autorais mesmo. Tem uma qualidade muito precisa ali no trabalho dele. Da escola pernambucana, né, Gil? Feito muito parceiro do Cairinha Inus. Ele já pode ser chamado da velha guarda do cinema pernambucano, né? Kleber Mendonça já é mais recente. Pois é, a gente tá falando de uma outra geração do cinema pernambucano, quem diria, né? Kleber Mendonça, ele era crítico de cinema e escrevia sobre esses filmes. Ele né? é jornalista. Exato, né? eu dividi redação com o Kleber, não trabalhamos na mesma editoria, né? Eu passei um tempo trabalhando em economia, ele era do Caderno C, mas não somos amigos nem nada, mas lembro do Kleber dentro da redação. A redação era bem grande, inclusive, nessa época. Saudade de redações grandes em jornais, em qualquer outro veículo de comunicação. Mas é incrível isso, como tem essa questão da retomada. Eu acho que ainda hão de fazer, ou escrever, ou filmar, o porquê surgiu essa retomada do cinema pernambucano junto ali com todo o movimento Mangue Beat, né? Se você for pensar. O Marcelo fala muito de cineclubes, que existem no Recife, que ele frequentou. Exemplo, o Maurício Tagino, que é meu parceiro de Bão de Dois aqui. Poderia estar aqui, infelizmente não foi possível. Ele é um dos caras que, junto com o Gabriel, com essa rapaziada, junto com o Mascaro, com essa rapaziada, criaram cineclubes do pessoal lá na Universidade Federal de Pernambuco, que não existia o curso de cinema na área de comunicação da Federal. Mas por tanto o pessoal da área de jornalismo, publicidade, incentivar esses cineclubes, fizeram um curso de cinema. Hoje em dia tem o curso superior de cinema na Universidade Federal de Pernambuco, que é muito bom, inclusive ainda ser meio recente, não tem acho que nem 10 anos, a primeira turma que foi formada, a primeira turma que iniciou, né? Nem que foi formada, a primeira turma que iniciou esse curso de cinema lá. Isso explica um pouco, né? Se existe a demanda de pessoas querendo fazer isso,
tem que dar suporte a isso. Uma outra questão que mostra também muito isso, existe um fundo do governo de Pernambuco chamado Funcultura, que antigamente era para qualquer expressão cultural que o governo financiava. Mas a retomada do cinema pernambucano foi tão grande que existe um fundo paralelo agora. Existe o Funcultura do audiovisual. Virou uma grife, né? Exato. Então é uma coisa que... Isso tem que ser estudado, ainda tem que ser filmado, falado, escrito, o porquê o cinema pernambucano é tudo isso que é hoje, que representa tudo isso no cinema nacional. Existiram quem correu atrás para fazer isso e também, pela demanda disso, existiram incentivos por parte do poder público para que isso ocorra. Se você pegar quase todo o filme pernambucano, tem lá Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarp, ou seja, existiu, ainda existe, já foi melhor, né? Toda essa... o porquê o cinema pernambucano é o que é no cenário nacional. Não é porque todo mundo lá é criativo, tem isso também, mas tipo, existe uma série de fatores confluíram. Uma série de fatores que confluem para o cinema pernambucano ser o que é hoje em dia. Aí tem Cláudio Assis, tem Lírio, né? Enfim. E tem gerações distintas já, né? Não é mais aquela galera que surgiu toda junta. Né? E o Marcelo atravessou tudo isso, né? Desde o começo do milênio para chegar até aqui e hoje lançar um filme concomitantemente no cinema e no streaming. Ao mesmo tempo que o filme estreia hoje nos cinemas, ele tá na plataforma do MUBI, né? Não é no MUBI, é no Google Filmes, Apple TV, todos os outros streamings. No Google, a R$10. E agora, bom, vou dar uma olhadinha certa no Google aqui. Tá R$10. A questão do MUBI, a vitrine, né? Ela fez 2 parcerias, na verdade. Uma é com todos os streamings, o filme cai em todos, no Now, no Google, já nessa quinta-feira. Isso, já caiu hoje, já tá lá pra assistir. E ao mesmo tempo tem um outro filme que todo mês entra em cartaz no MUBI. Que aí seria o caso do Stone, né? Dos Corvos, como chama? Me lembro dos Corvos. Sim. E no MUBI ele tá no preço do cinema, né? R$15, R$7,50 a meia. Confesso que não sei como funciona pra você provar que paga meia pelo streaming, mas enfim. E o Marcelo lida de forma até natural com isso. É claro que todo cineasta quer lançar seu filme na grande sala, né? Na magia do cinema, enfim. Mas tem benefício também de se lançar pelo streaming, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que várias vezes a gente conversa aqui com diretores, o filme fica 2 semanas em cartaz, faz 5 mil pessoas de público, de repente no streaming você faz isso numa tarde, né? Dependendo da divulgação. É muito mais acessível. Para um documentário, de repente, que não tem tanto aquela necessidade da experiência, da tela grande, do som, é uma aposta muito válida mesmo. Tá, vamos ouvir então o Marcelo falando sobre a opinião dele a respeito das modernidades do cinema. Existe um grande dilema nisso tudo. A questão é, quando eu faço um filme, eu penso numa sala de cinema, numa sala escura, onde você abandona tudo, até o seu celular, se concentra e vai ver uma experiência cinematográfica. Eu acho que nada substitui isso, sabe? O som do cinema, o tamanho daquela tela, você detecta muito mais as sutilezas e as peculiaridades de um filme, né? E os detalhes, né? Então eu acho que aquela experiência cinematográfica é uma experiência completa. Eu acho que nada substitui o cinema e eu prefiro assistir sempre os filmes no cinema. Agora, os streams estão aí para chegar o filme, o nosso trabalho, em lugares e a pessoas que jamais iriam para o cinema, ou moram em lugares que não tem cinema, ou não têm o hábito de ir para o cinema. Por outro lado, está um artista que quer que seu trabalho seja visto por mais e mais e mais pessoas, né? Eu tenho um filme que eu fiz há 15 anos atrás, que alguém pirateou e colocou na internet, e quando eu vi tinham 150 mil viewers. Falei, nossa, 150 mil pessoas viram o meu filme e essas pessoas jamais teriam acesso ao meu trabalho. Então é um dilema que a gente vive. É uma pena que algumas pessoas decidem não ir para o cinema para assistir o filme numa tela de computador pequena, porque vai perder muito, mas ao mesmo tempo é a chance delas chegarem a ter acesso ao meu trabalho e chegarem a ter uma reflexão sobre as questões que são levantadas no meu filme, né? Então eu recomendo a todos, se tiverem chance, vão para o cinema, se não puderem, podem assistir no streaming. É isso aí, Marcelo Gomes, então, o diretor de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que está no streaming, mas está no cinema, então se você puder, assista no cinema, que é muito melhor, muito mais legal. E é o único filme brasileiro estreando nessa semana, inclusive, né? E aquela coisa, né? Se você gosta de cinema, você tem que fazer uma forcinha pra ele continuar existindo, né? Porque não adianta falar depois, ninguém vai no cinema. Você também não vai, então... Era legal quando tinha cinema. Você tem que dar o exemplo, né? Você quer que continue existindo, vai lá, patrocine o cinema, né? Pague ingresso, prestigie.
Isso aí, vamos dar uma passadinha pelas notícias do cinema nacional. O cineasta português Miguel Gomes, de Tabu e As Mil e Uma Noites, anunciou que está se dedicando à adaptação do clássico de Euclides da Cunha, Os Sertões, para os cinemas. As filmagens terão início em 2020, lá em Canudos mesmo, onde se passa a história do Conselheiro, né, Antônio Conselheiro, e vão contar aí com um elenco formado por pessoas da região. Abre aspas, sendo uma obra de ficção, haverá alguma liberdade criativa na transposição do livro para o filme, mas parece-me impensável transpor Os Sertões para cinema sem filmar em Canudos ou sem filmar a população de Canudos. Seria atrair a terra e o homem, afirmou o diretor, que também pretende tratar sobre a atual situação da região de Canudos. E o filme já tem nome, inclusive, Selvageria. Já passou por ali? Já, Gil? Não, essa região da Bahia eu ainda não conheço, não. É Bahia quase Pernambuco, já, nortão. É ali. Bahia quase Sergipe, né? Sergipe, né? Já subindo. E o Miguel Gomes, ele comenta, né, nessa mesma entrevista que todo mundo conhece Os Sertões, todo mundo respeita muito, tem uma admiração, mas quase ninguém leu, né? É um livro duro, então, né? Eu um comecei a ler denso. esse ano, confesso que Tem a parei. brincadeira que você tem que começar a ler pelo final, né? Que é a parte mais tranquila de ler é o final. Mas o começo, a parte do chão, da terra, até que você Muito conseguir técnico, passar, né? é complicado. Euclides era um cara meio técnico do governo, né? De fazer inspeções de terra, de terrenos, então o livro é difícil no começo, né? Ele foi como jornalista, né? Ele Estadão, né? foi pra cobrir com uma visão, chegou lá, mudou de ideia, né? Falou, pô, não é bem isso que tá acontecendo. Sim. Inclusive, ele é o homenageado, né? Os Sertões é o grande homenageado da Flip, onde o Paulo Júnior está nesse Exatamente, momento. que está rolando nesse momento. E o Festival de Cinema de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, anunciou Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, como filme de abertura da sua 47ª edição. O longa vai ser exibido fora de competição. A edição desse ano acontece entre 16 e 24 de agosto e vai homenagear Carla Camurati, os atores Lázaro Ramos e Leonardo Esbaralho, o argentino, o cartunista Maurício de Souza. Serão 7 filmes disputando o Quiquito de Ouro na principal mostra competitiva do festival. Os filmes são Hebe, a Estrela do Brasil, de Maurício Faria, O Homem Cordial, de Berê Carvalho, Pacarrete, de Alain de Berton, Raia 4, de Emiliano Cunha, Veneza, do Miguel Falabella, Vou Nadar Até Você, de Klaus Mitteldorf e Luciano Patrick, e 30 Anos Blues, de Andradina Azevedo e Dida Andrade. Acabou de perder um dos seus curadores, né? O Rubens Evaldo Filho, né? Gramado. Mas... É um festival com muita tradição, né? Um dos mais antigos aí do país. Mais glamouroso? Mais glamouroso, tem o tapete vermelho, tem o Kikito, que é igual ao Oscar, né? Dá uma imitadinha ali no Oscar. Dá pra meter um sobretudo, né? Come um chocolate por lá, toma um vinho. Mas é legal, né? Que eles vão passar o Bacurau fora de competição. Não fica essa pressão pros outros filmes de que o Bacurau já vai ganhar, já vem com nome. Mas ao mesmo tempo traz o filme pro Brasil pela primeira vez pro público, né? Sim. Eu tô alimentando uma expectativa muito grande. Isso não é bom, É perigoso, é perigoso. É perigoso, mas acho que vai ser filmão o Bacurau. Com certeza é um filme muito diferente, né? Isso é um fato, não é um filme western normal. modernista no Espacial. sertão, né? Mais uma vez o sertão nordestino. Enfim. E o Leonardo Sbaraglia, homenageado, tava no filme do Almodóvar, né? O último. E ele, pra mim, é o novo Darín. Já tenho falado isso por aí. A filmografia dele é absurda. Ele tá fazendo muito filme por ano, tá em todos. Vai ver filme argentino, ele tá. Vai ver filme espanhol, ele tá. E ele é muito bom ator. E tomou o lugar do Darín, então? Tomou o lugar do trono. Tá tomando. O Darín quis passar pro filho, né? Pro Tino do Darín, mas o Sbaraglia tá na frente. Sim. O Bacurau que estreia, se não me engano, dia 22 de agosto. Eu sei que é em agosto. Não lembro. Um pouco depois, você falou que vai ter dia 24 Gramado, se não me engano, 24, uma terça, Pode ser 29, 26, então, né? mais ou menos, que ele estreia. Bacurau que eu nem vi, mas já te amo, porque eu tenho vários amigos envolvidos na filmografia. Junior Black é um dos atores lá, o DJ Urso, o Matheus, acho que Lopes, esqueci o sobrenome dele agora, que ele mora aqui em São Paulo, é o responsável que assina a trilha sonora dos filmes do Kleber também, é um querido, só torce pro esporte, fora isso ele é um cara legal. Já sabemos a quem recorrer, então, na época do lançamento do filme, pra trazer. Vai dar pra encher a bancada aqui. Traz a rapaziada vem aqui fácil. Vamos lá. Falando em expectativa, o curitibano Ali Muritiba, de Ferrugem, iniciou os trabalhos do seu novo filme, Jesus Kid. Atualmente a equipe está em fase de ensaios com o elenco, que conta com Paulo Miklos, no papel de protagonista, o escritor Eugênio, e também tem Sérgio Maroni como seu alter ego, o Jesus Kid do título. O longa é uma adaptação do romance homônimo do Lorenzo Mutarelli, quadrinista, escritor, roteirista e ator já bastante iniciado no cinema. Aí, o cara é por trás, né, do roteiro de Cheiro do Ralo, Natimorto e Quando Eu Era Vivo. E atua bastante também, né? Escreve, atua,
adapta a obra Que horas ela dele. volta, né? Também, Que Horas Ela Volta, ele é o pai, né? Ele é muito bom como escritor mais do que como ator. Eu acho ele sensacional. Bom ator também, segura algumas pontas, mas escritor ele é sensacional. Sensacional muito escritor, ator nem tanto, foi isso que Ator bom ator, mas escritor sensacional. Eu sou muito fã dos livros dele, li todos. E esse Jesus Kid é bem legal, pode dar um bom filme mesmo. Principalmente com o Ali, que é um cara que é ótimo diretor. Muito bom. O grande prêmio, né, após articulação entre a Academia Brasileira de Cinema, que organiza o prêmio, e a Spessini, e a Secretaria de Cultura de São Paulo. O Grande Prêmio de Cinema Brasileiro está vindo para São Paulo. A 18ª edição vai acontecer aqui no Teatro Municipal, no dia 14 de agosto. Até então, era lá no Rio. E São Paulo roubou, né, a premiação, trouxe para cá. Tem um grande movimento aí da nova prefeitura de trazer coisas de economia criativa. Bruno Covas, grande Bruno Covas, hein? Eles querem se mostrar como a direita limpinha ali, a direita que não tem nojo da cultura. Ele não fica mais no PSDB se o OS continuar. Trouxe a Leis Bodansky, né, pra comandar a Spessini. A Spessini deu uma virada de jogo aí, tá bombando. Que bom, né? Trazendo várias produções pra São Paulo. Tá legal ver essa movimentação da Spessini e da prefeitura. Vamos ver no que vai dar. Além dessa troca de sede, a parceria trouxe mais uma boa nova. Entre 18 de julho e 14 de agosto, os finalistas do Grande Prêmio vão entregar na programação oficial do Circuito Spessini nas salas Olido, Roberto Santos, Cidade Tiradentes e nos Céus. As duas novas categorias foram incluídas na premiação. Serão escolhidos o melhor filme latino-americano exibido no Brasil e as melhores séries de ficção e documentais independentes exibidos na TV por assinatura e plataformas digitais. Isso é bem interessante, porque você pega o Grande Prêmio do Cinema, ele é uma premiação que tem um perfil diferente das outras. Os outros festivais do Brasil, eles são filmes que não foram lançados ainda. Então o filme vai pro festival, faz o nome no festival e depois é lançado. O Grande Prêmio é o contrário, ele pega filmes que já foram lançados. Filmes que tiveram repercussão, que tiveram público. Só que muitas vezes não foram vistos, principalmente pela galera da periferia. Então você leva esses filmes para salas, coloca ingresso barato, coloca de um jeito acessível, para as pessoas verem, né? O que o cinema brasileiro fez de melhor naquele ano. Que acho que a função mais importante do prêmio é isso, né? Você fazer uma curadoria e explicar para as pessoas, isso aqui é o fino da nossa produção desse ano. Isso que é legal, então tem que mostrar isso para as pessoas. A distribuição, né? Como a gente tem falado. O grande gargalo, né? O grande gargalo, o grande problema. E para encerrar sobre a expectativa, tem outro filme, né? Que tá gerando muita... De outro pernambucano, do Cairinha Inus, que é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Se não me engano, estreia em agosto também. Eles vão estrear muito perto um do outro, Bacurau e Eurídice. Eu não tenho as datas exatas, mas estreia um e já estreia outro na sequência. Os dois premiados em Cannes esse ano, o Eurídice com Sertã Regar, né? Que é a segunda ou terceira... É o prêmio mais premiação, né? do cinema mais autoral, mais alternativo. E o da Palma de Ouro é dos diretores mais reconhecidos. E Bacurau venceu o prêmio de melhor filme lá no Festival de Cinema de Munique, aconteceu no começo de julho agora, e repetiu a dobradinha de Cannes com A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que levou o Cinepro Award. Então, dois, né, potenciais filmaços pra gente ficar de olho pro restante do ano. Mais uma vez os dois subindo juntos ali no palco, trazendo prêmios juntos pro Brasil, e com certeza vai ter uma disputa ali, né? Quem que vai ser indicado ao Oscar, Eurídice ou Bacurau? É uma questão. Eles estreiam um pouquinho depois da escolha, se não me engano. A gente falou a respeito recentemente, que é em agosto também a escolha do filme brasileiro que vai competir. Não e também tem que saber até uma forma de se esquivar das críticas, né? As pessoas não vão ter assistido ainda, então você... escolhemos esse aqui. Quem leva também a mais público, né, pro cinema. Dos dois tem mais apelo comercial, né? Sim, A Vida Invisível parece mais acessível, né? O Bacurau, pelo que foi mostrado até agora, parece um filme muito mais experimental, muito mais maluco. E A Vida Invisível é um melodrama clássico, uma história sobre machismo, bem contextualizada para os tempos de hoje, né? Exato. Gil Luiz Mendes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Lucas Borges. Obrigado, Murilo Costa. Voltamos aqui quando vocês chamarem. É um prazer recebê-lo sempre. Você também, Murilo. Venha mais, hein? Muito bom estar de volta. Tem texto no site do Central Cine. O Instagram tem sempre as novidades do que está em cartaz, o que tem na TV. Precisa ver um filme brasileiro? Entra lá no Instagram e vê o que tem de passando. Isso aí, a newsletter vai sair com amanhã, todas as newsletter do Central Cine Brasil. Esforços. E na semana que vem, se tudo der certo, a gente fala de Animamundi, que contra tudo e contra todos também, com a ajuda de crowdfunding, vai rolar. Começa semana que vem no Rio, na semana seguinte em São Paulo. A gente deve falar bastante a respeito da animação brasileira, que é muito rica também, muito prolífica, na semana que vem. A gente aguarda você. Até lá, um abraço. Abraço, tchau, tchau.